Resenha do TJSC. Começa agora a resenha TJSC com os destaques do Poder Judiciário Catarinense. Descumprir o horário de check-in tira direito à indenização por voo perdido. Mais informações com a repórter Gabriela Halpe. Descumprir as regras da Agência Nacional de Aviação Civil não só implica riscos para a correta utilização do transporte aéreo no país, como pode significar a perda de razão no momento de pleitear indenização por contratempos em aeroportos. Um casal da capital sentiu isso na pele ao ingressar com ação que buscava compensação por danos morais após perder conexão, que os levaria do Rio de Janeiro a Lima, no Peru, e aguardar 3 dias no aeroporto do Galeão para embarcar no voo seguinte. Na origem do problema, contudo, foi identificado o atraso dos passageiros em realizar o check-in dentro do horário estipulado para voos internacionais. Para a desembargadora Cláudia Lambert de Faria, é direito da transportadora aérea negar-se a proceder ao embarque de passageiro que descumpre o horário da apresentação para tal procedimento, segundo normas da ANAC. A magistrada confirmou sentença da comarca da capital. Segundo a relatora, os autores não alegaram nem comprovaram comparecimento com antecedência suficiente para despachar bagagens e realizar o embarque dentro da previsão exigida. Dessa forma, concluiu a magistrada, não se pode responsabilizar a empresa aérea pela perda do voo por parte dos passageiros. A decisão da Terceira Câmara Civil do TJ foi unânime. Tribunal de Justiça confirma a condenação de homem flagrado com pistola israelense de 9mm na capital. Detalhes com o repórter Diego Souza. A segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça confirmou a condenação de um homem flagrado com uma pistola de 9mm de fabricação israelense, custo unitário de R$6.000 e uso restrito das forças de segurança. Ele foi preso durante a operação policial realizada na Vila União, comunidade localizada no distrito da Vargem do Bom Jesus, norte da ilha de Santa Catarina. Policiais militares realizavam uma campana na região quando se depararam com o réu. Assustado, ele fugiu e correu em direção a uma casa. No trajeto, contudo, tropeçou no meio-fio e deixou a arma cair no chão, quase aos pés dos policiais militares. Na casa foram encontradas 20 munições intactas. A sentença proferida na comarca da capital aplicou pena de 3 anos de reclusão em regime semiaberto, substituída por 2 medidas restritivas de direito consistentes em prestação pecuniária e de serviços comunitários, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. O acusado em apelação garantiu que a pistola não lhe pertencia, questionou o flagrante e ainda insinuou que certa quantia em dinheiro que possuía na residência de sua mãe, para onde se dirigia no momento da prisão, acabou por sumir após a operação policial. O desembargador Sérgio Rizello, relator da matéria, rejeitou os argumentos da defesa. Para o magistrado, o réu tem intimidade com as armas, ao lembrar outra condenação havida pelo mesmo tipo de crime também na capital, que ainda aguarda julgamento de recurso. Além disso, acrescentou o magistrado, o homem também responde a outros 2 processos judiciais, um por envolvimento no assassinato de agente prisional, com 21 tiros, e outro por assalto praticado em Jurerê Internacional. A decisão foi unânime. O presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Torres Marques, acompanhado do juiz de direito Christian Dalla Rosa, diretor do Fórum da Comarca de Xanxerê, e do desembargador Jânio Machado, coordenador do sistema dos juizados especiais e programas alternativos de solução de conflitos, comandou na última segunda-feira a solenidade de entrega da reforma do Fórum e instalação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, SEJUSC, da comarca de Xanxerê. A obra contemplou todos os requisitos de acessibilidade exigidos pelo Conselho Nacional de Justiça, CNJ, como banheiros para pessoas com deficiência, plataforma elevatória, piso tátil e placas de identificação em braille,
bem como a renovação integral das instalações elétricas, climáticas, de segurança e de cabeamento para equipamentos de informática. A modernização estrutural inclui ainda a cobertura, pisos, esquadrias e pintura geral. Segundo Torres Marques, o projeto de renovação global do edifício, alinhado às diretrizes da gestão de valorização dos recursos humanos e otimização das instalações físicas, foi concebido para adequar a prestação jurisdicional à crescente demanda da comarca e para aprimorar o ambiente de trabalho dos magistrados, servidores, operadores jurídicos e cidadãos. Professor é condenado a 20 anos de prisão por abuso sexual a estudante no sul de Santa Catarina. Detalhes com a repórter Gabriela Halpe. Um professor de dança foi condenado a 20 anos de prisão em regime inicial fechado por abuso sexual praticado contra um menor de 14 anos. Os atos libidinosos mediante ameaça ocorreram de forma reiterada nos anos de 2012 e 2013. Em decisão de comarca do sul do estado, o magistrado responsável levou em consideração a condição de professor, as ameaças e o assédio ao jovem. Como respondeu em liberdade ao processo, o réu poderá recorrer da sentença nessa condição. A vítima era estudante no colégio onde o réu lecionava e passou a frequentar as aulas ministradas pelo professor de dança em 2011. No ano seguinte, segundo denúncia do Ministério Público, o garoto começou a ser assediado pelo mestre. Os abusos só cessaram quando a vítima resolveu procurar ajuda e relatou os abusos que sofria aos responsáveis. Mais de R$1 milhão para representante dispensado sem motivo por empresa de telefonia. Mais informações com o repórter Diego Souza. O juiz Ricardo Rafael dos Santos, titular da primeira vara civil da comarca de Itajaí, condenou a empresa de telefonia a pagar a indenização no valor de R$1,5 milhão em favor de ex-representante que atuou em seu nome por cerca de 11 meses naquela região. Os atos informam que o profissional foi motivado pela empresa a montar o seu próprio negócio, com a sequencial efetivação de contrato de prestação de serviços entre as partes. O representante teve inclusive de bancar investimentos iniciais que se pagariam ao longo da vigência do contrato de 12 meses, prorrogáveis por mais 24. Tudo transcorria bem, com as vendas em ótimo patamar, até que, transcorridos apenas 11 meses, a empresa de telefonia anunciou decisão unilateral de rescindir o contrato. Sem motivo aparente ou declinado, a empresa valeu-se do item do contrato que permite tal atitude. De acordo com o magistrado, a existência da cláusula contratual que previa a possibilidade de rescisão, desmotivada por qualquer um dos contratantes, não tem força por si só para afastar e justificar o ilícito e de rescindir unilateralmente e imotivadamente um contrato que vinha sendo cumprido a contento, com resultados acima do esperados alcançados pela parte contratada, ora o autor. O representante, que possuía bom nome no mercado regional e já trabalha em empresa concorrente, sustentou com sucesso a tese de que foi usado na divulgação e pulverização da marca de telefonia, para na sequência ser excluído dos negócios e oprimido pelo poder econômico da então parceira. Na sentença, o juiz estabeleceu indenização por danos morais e materiais no montante de R$106 mil, acrescidos de R$1,4 milhão a título de perdas e danos, estimativa do rendimento líquido que o representante poderia oferir com a manutenção do contrato. Cabe recurso ainda ao Tribunal de Justiça. Já estão abertas na página eletrônica da Academia Judicial as inscrições para o 14º Fórum Estadual dos Juizados Especiais de Santa Catarina, FEJESC, e o 15º Encontro de Juízes de Turmas Recursais. O evento está marcado para ocorrer nos dias 5 e 6 de outubro, na sede da Associação dos Magistrados Catarinenses, AMC, no bairro do Itacurubi, em Florianópolis. Estão envolvidos na organização, além da Academia Judicial, a Coordenadoria do Sistema dos Juizados Especiais e Programas Alternativos de Solução de Conflitos, a Associação dos Magistrados Catarinenses e a Escola da Magistratura do Estado de Santa Catarina, ESMESC. As inscrições devem ser efetuadas até o próximo dia 17 de setembro no portal da AJ na internet, onde também está disponibilizada a programação completa. São 150 vagas dirigidas a magistrados dos Juizados Especiais Autônomos e Adjuntos e a magistrados das turmas recursais.
quadro Entrevista, o jornalista Diego Souza conversou sobre audiências de custódia com a juíza de Joinville, Karen Schubert. Acompanhe um trecho da entrevista. Peço para que você comece essa entrevista explicando para a nossa audiência o que é a audiência de custódia. É um momento em que o réu é trazido na presença do juiz para que seja analisada a situação em que ele foi preso. Isso seria a audiência de custódia propriamente dita. Não é exatamente o que foi previsto na resolução do CNJ que nós estamos aplicando hoje. Na resolução do CNJ que nós estamos aplicando hoje, ela é basicamente um momento em que o réu é trazido na presença do juiz e de algumas outras autoridades, que nós podemos então estabelecer ao longo da nossa conversa, explicando cada uma delas, para que ele diga como aconteceu a prisão dele, se ele foi torturado ou não no momento da prisão. Exclusivamente isso. Mas apenas os presos em flagrante passam pela audiência de custódia? Então, essa é uma questão até também bem polêmica, que atualmente apenas presos em flagrante estão sendo levados para a audiência de custódia. E outros tipos de prisão não estão sendo levados para a audiência de custódia. E quem deve estar presente? Tem que estar presente uma autoridade judiciária, que no nosso caso no Brasil é o juiz. Tem que estar presente um defensor, que pode ser um defensor público ou um defensor que o réu contratou, um defensor constituído. E tem que estar presente o Ministério Público, que no nosso caso, no Brasil, é o promotor de justiça. O custodiado deve ser apresentado em até 24 horas ao juiz. A nossa estrutura permite esse tipo de processo? Atualmente, em todo o Brasil, nós não temos uma estrutura capaz de atender. Mas eu acredito que o maior problema não é a falta de estrutura, porque o Estado ele tem que se estruturar se essa for uma necessidade. O que nós temos que pensar é: existe essa necessidade de 24 horas ou nós devemos pensar num tempo razoável? O que seria um tempo razoável? Porque quando nós pensamos em quando ela foi criada, quando o Brasil assumiu essa obrigatoriedade de trazer o preso à presença de um juiz, ele assumiu um tempo rápido, razoável, e não um tempo de 24 horas, que foi um tempo que veio com a resolução do CNJ que estabeleceu a obrigatoriedade da audiência de custódia. Então, uma estrutura nós vamos ter que estabelecer e vamos ter que criar essa estrutura. O mais importante é saber o que seria esse tempo razoável. E o juiz, ele pode já analisar o mérito do caso já na audiência de custódia? Na audiência de custódia, o juiz vai converter a prisão do réu de flagrante para preventiva ou não, ou vai relaxar, ou seja, ele vai analisar o mérito, mas tem um parênteses muito grande. Ele não pode falar sobre este mérito com o réu. Isso é extremamente frustrante. A audiência de custódia, da forma como ela foi prevista na resolução do CNJ, que é o que está sendo aplicado hoje, ela serve exclusivamente para perguntar para o réu se ele foi torturado ou não. Ou seja, o juiz se tornou um corregedor da polícia nessa parte da audiência de custódia. E o réu, ele chega em juízo e ele quer falar com o juiz. Ele quer contar para o juiz a respeito da prisão, mas ele não pode, porque o juiz está proibido de perguntar para ele sobre o fato. Então o juiz não pode conversar com ele sobre o fato, embora ele vá ter que analisar o mérito da prisão depois, mas sem falar com o preso sobre o fato. A íntegra da entrevista pode ser acessada nas redes sociais do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. E uma última notícia. O Conselho Nacional de Justiça divulgou neste mês o relatório Justiça em Números 2017, que apura o desempenho dos tribunais do país no ano de 2016. No primeiro grau de jurisdição, o Poder Judiciário de Santa Catarina teve como destaque resultados alcançados quanto à produtividade, com o aumento do IPC-JUS de 59% para 77%. Esse índice mede comparativamente a eficiência dos tribunais e o catarinense saltou de 20º para o 13º lugar. Entre os tribunais de médio porte, os magistrados catarinenses de primeiro grau passaram ao 2º lugar, com produtividade média de 2.106 processos baixados por ano, IPM. Esse número representa um avanço em relação ao ano anterior, quando a posição ocupada era o 4º lugar, com produtividade média de 1.598 processos baixados por ano. Essa foi mais uma edição da resenha TJSC.
A apresentação Marco Aurélio Gomes. Participação de Gabriela Halpe e Diego Souza. Textos e supervisão, assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Até breve.